Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. A RCT11, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, esse é um fundo imobiliário do setor de tijolos, é um fundo imobiliário do setor logístico, mais precisamente, para mim, ele é como se fosse um fundo híbrido, e eu vou tentar explicar isso melhor durante o vídeo. Ele é um fundo que foi lançado no mês 9 de 2019, ele é um fundo de base R$100, Risa é a gestora, ele tem mandato híbrido e é um fundo que conta com ótima liquidez, negociando em média 1 milhão por dia. É um fundo para investidores geral, ele possui nota 4 de 5, ele faz parte do IFIX com 0,30%, e atualmente ele conta com mais de 3 milhões e 700 mil cotas. Em termos de PVP, é um fundo que está sendo negociado a um PVP de 0,89. Isso significa que ele está sendo negociado com 11% de desconto. Atualmente esse fundo está valendo 369 milhões, quase 370, e o mercado está aceitando pagar 330 milhões. Então o que a gente observa? É um fundo de base 100, a sua cota hoje está valendo R$ 99,00 e o mercado está aceitando pagar apenas R$ 89. Tendo o mês 11 como referência, é um fundo que conta com mais de 41 mil cotistas. Aqui a gente vê as negociações do fundo, atualmente R$ 89,00, mínima de 86 e máxima de 111. Então a gente observa que o fundo está orbitando bem próximo das suas mínimas históricas aí. Esse é um fundo que, se você observar, ele tem mais tempo, a gente viu lá que ele é de 2019, mas eu só trouxe o histórico a partir de 27 de janeiro de 2021. Por que eu só trouxe 21 e não trouxe o histórico aqui anterior? Porque esse aqui era um fundo de base 1000. Então, ele caiu para a base 100, e aí o histórico dele, 100, no site, eles não fizeram os ajustes. Então, ficaria uma diferença muito grande, e todas essas movimentações que a gente vê no fundo aqui seriam praticamente imperceptíveis, porque a base era 1000, tá? Então, o que a gente observa? Eu vou traçar aqui a linha dos R$100 para tecer algumas observações aqui para vocês. Acredito que seja mais ou menos por aqui. E a gente vai observar o seguinte. Esse fundo, ele tem uma particularidade de entregar o aluguel, como qualquer fundo de tijolo, só que ele recebe um bônus, porque ele tem as mesmas particularidades dos fundos da Risa e que também aconteceu com o Betra. Ele tem a opção de recompra. Então, além do aluguel, sobre o dinheiro que o dono do imóvel passou para o fundo, o dono do imóvel ainda paga um valor, tipo um juros pelo dinheiro, porque ele tem a opção de recompra do imóvel. Mas dentro do vídeo eu tento explicar isso um pouco melhor. Então, o que eu estou tentando explicar? Note que esse fundo era negociado com muito ágil, ó, na faixa de R$ 148,00, na faixa de 130, ó, 108, 120. Então, antes dessa situação agora mais recente, ó, a gente vê o fundo até vindo próximo ao seu VP, mas durante o ano de 2021 mesmo, esse fundo ficou durante um bom tempo negociando a R$ 108,00, por exemplo. No momento em que os seus pares de tijolos estavam todos abaixo, com depreciação, sendo negociados com desconto, esse fundo estava sendo negociado com ágio. Por quê? Porque ele sempre entregou um bom valor, bem acima do normal de mercado. Só que, o que ocorreu durante os meses aqui de maio para frente? A partir de maio para frente acontece um arrefecimento da inflação e depois também acontece até deflação. Com isso, o fundo começa a entregar muito menos em termos de rendimento, a gente vai ver isso nos próximos slides, e de uma certa forma impacta o resultado do fundo. Então, no dia 19 de dezembro, o fundo atinge a sua mínima de R$ 86,10 e agora ele até deu uma pequena subida, mas ainda assim ele está sendo negociado a esses R$ 89,00. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz para nós. E aí, você conhece esse fundo, a gestora, os seus ativos internos, segmentos dos quais ele atua? Comenta para nós, seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nós temos o objetivo de chegar a 15 mil inscritos, então se inscreva no canal e ative o sino para ajudar. E se você gosta do nosso conteúdo, você pode ser membro do canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Além de nos apoiar, vocês têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. E se você também quiser nos apoiar, fazer qualquer doação para o nosso canal, o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação ajuda muito no crescimento do canal. Obrigado a todos vocês.
Nesse slide a gente vê as entregas do fundo, né? Então, durante o ano de 2019, sempre ali acima de R$ 1. Durante o ano de 2020, os menores valores foram de R$ 1, mas olha o quanto o fundo entregou, até próximo de R$ 4, ó, R$ 3. Do ano de 2021, uma entrega absurda, próximo de R$ 6, mas sempre, ó, entregas acima de R$ 1, né? Próximos de R$ 1, quase 2, entregas bem agressivas. Durante todo o ano de 2022 também, sempre com entregas próximas a R$ 2, ó. E aí, de uns meses para cá, por quê? Há arrefecimento da inflação. Como esse fundo ele tem um bônus aí, né, baseado em inflação, ele distribuiu menos nos últimos meses. Em dezembro, o último anúncio do fundo foi de 76 centavos, e eu acredito já que nos próximos meses, inclusive no próximo anúncio, esse fundo já tem a capacidade aí de anunciar um valor bem maior. Esse fundo já passou por 6 subscrições e a última ocorreu entre maio do ano passado de 2022. Então aqui a gente vê com exatidão melhor, né, os valores entregues, ó, 1,50, 1,65, 1,64, R$ 2, 1,86. E aí, ó, mês 7, o que aconteceu do mês 7 para frente? Que a gente vê nos outros fundos de papel também. A questão da inflação vai começar a impactar. Então, ó, 1,17, R$ 1,90. E ainda assim, ele não cai para valores assim muito impressionantes, né? Ó, 7,8, 7,7, 7,6. O que se fosse só esses valores ainda seria um valor bem interessante, na minha opinião. Então, dia 14 de dezembro, o fundo pagou no dia 21 de dezembro 76 centavos, na época a cotação R$ 89, o que indicava um yield de 0,85. Mesmo com essa queda bem grotesca que ele teve aqui nos últimos meses, o fundo ainda tem um acumulado nos últimos 12 meses de 17,67%, o que é um yield bem agressivo na minha humilde opinião, algo assim, totalmente atípico para se tratar de um fundo de tijolo. Então, na minha opinião, esse fundo ele é mais um híbrido tijolo barra papel do que apenas tijolo. Dentro do relatório, já vou tentar explicar isso melhor. Nesse slide a gente vê que alguns institucionais já têm posição no fundo. O fundo da própria casa, aí, o RZAK, tem 1,07%, né, de posição. O Habitat com 0,66%. O ITIT, que tem que investir em fundos de tijolos aí, ó, com 0,06%. E os demais aí com posições bem pequenas, né, em relação ao fundo. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo a respeito desse fundo, eu gostaria de pedir, por favor, vá lá no nosso canal secundário. Nós temos um canal secundário e o nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos. Então se inscreva, dá essa moral pra gente, é de graça, não custa nada, você ajuda muito o canal aí. O link do canal vai estar no comentário fixado, obrigado de coração. Os nossos canais estão em outras plataformas, a Mudicas, a Muinvest, a Mufiagro. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, deixe um comentário lá, muito obrigado. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, então a gestora é a Risa, ele não tem consultoria, ele começou em julho de 2017, prazo indeterminado para investidores em geral, código do fundo ARCT11, ele teve já 6 emissões, tem 3.700.000 cotas, taxas que o fundo cobra, ó, 1% de administração, e ele cobra performance se ele bater IPCA mais 5, ele cobra 20% de performance. Pronto, é aqui que eu quero tentar mostrar para vocês. A gente viu lá atrás que o fundo tem hoje de patrimônio 370 milhões arredondando aí. Sim ou não? Sim. O que a Risa faz com seus ativos, tanto o RZTR e esse ativo aqui, o que eles costumam fazer? Ó, note que esse fundo, os seus imóveis valem 585 milhões. Valem quase o dobro. Então o que ele faz? Só título de exemplo, tá? Ele foi lá e pagou 370 milhões para os donos dos imóveis. Esses donos dos imóveis, ao final de 10 anos, 12 anos, 15 anos, eles têm a opção de recomprar os imóveis pelo valor que eles pagaram. Então, o que eles ficam pagando? Eles pagam o aluguel mais o juro sobre o dinheiro que eles gastaram. Então, o que o fundo faz? É como se o fundo fizesse assim, ó. Pelo menos lá no RZTR é assim que funciona. Eu não sei se nesse fundo aqui ele faz da mesma forma. Então ele pega o imóvel, divide, por exemplo, tá? Como se fossem 10 matrículas, ou 12, que seja. E aí, a cada final de ano, mais ou menos, os donos dos imóveis têm a opção de recompra de um pedaço do imóvel. Pelo menos lá no RZTR é assim que funciona. Então, independentemente de ser ao final de cada ano ou ser ao final do prazo, os donos dos imóveis têm a opção de recomprar pelo valor que eles pagaram. Então, o que eu acredito? Que dificilmente um dono de imóvel desse não vai querer recomprar o seu imóvel por um valor que teoricamente vai estar valendo mais. Vocês concordam que a tendência é que se ele vender o imóvel dele por 40 milhões, que daqui 10 anos esse imóvel valha pelo menos 50, 60 milhões, pelo menos, né? É algo
aceitável, né, que seja. Então, poxa, será que ele não vai querer recomprar um trem que vale 50, 60 pelo valor que ele vendeu? E provavelmente a gente observa que ele já vendeu por menos que vale. Né? Então, assim, ele deve ter vendido, sei lá, por 30, por 25. Então, poxa, ele já está vendendo por menos do valor, porque pelo menos hoje já vale mais. E será que ele não vai querer recomprar um trem que vale 50 pelo valor que ele pagou? Essa é a lógica que eu estou tentando explicar. Não sei se eu me fiz entender, qualquer coisa você deixa nos comentários. O fundo está 100% alocado, o prazo médio dos seus contratos é de 6,7 anos. Eles estão conseguindo oferir IPCA mais 9, né, uma taxa bem agressiva. E é um fundo com alta liquidez que a gente já tinha visto lá atrás. Agora vamos começar os pontos ruins desse fundo. Já antecipo, eu sou cotista desse fundo somente na minha carteira fechada. E por enquanto é o único fundo da gestora que eu pretendo ter. Eu era cotista dessa gestora, eu gostava bastante da gestora, mas pela falta de clareza nos seus relatórios, por alguns movimentos que a gestora fez, eu decidi me desposicionar dos outros ativos deles. Então do RZTR e do RZAG eu acabei saindo. Eu acho a Risa uma boa gestora até, mas eu acho ela muito falha na comunicação com os seus cotistas. E isso para mim é algo muito ruim. Então, um ponto muito ruim do seu relatório, ele é semestral. Ele até tem terceiro trimestre de 22, que é uma inovação, mas geralmente é semestre. Outra coisa, esse próprio relatório gerencial, se você observar, ele é antigo. O relatório desse fundo só sai de 3 em 3 meses. Inclusive, poxa, nós já estamos no meio de janeiro e não saiu ainda o último relatório. Por que a demora? Não gosto das DREs deles, o relatório é demorado, não tem clareza dentro do relatório. Essas informações que eu estou falando é porque eu pesquiso, eu vejo entrevista com gestores. Para mim é um fundo que deixa muito a desejar. O que a gente observa? Receita que ele teve no terceiro TRI de 22, 11.592.000, mais receita financeira de 51 mil, total de receitas 11.643. O fundo teve como gastos aí, 1 milhão de administração e mais 565 mil de despesas. A gente vai ver o que esses dois valores representam frente ao total que ele receitou. Lembrando que para mim o máximo que eu me sinto confortável é 15% de taxa, tá? Então a gente vai ver o terceiro TRI de 22 e vai ver também desde o acumulado que o fundo possui. Então olha só, 1.001 que eu vou arredondar para 1.002, mais 565 que eu vou arredondar para 566. Então ele teve 1.568.000 vezes 100, dividido por 11.643. A gente observa que no terceiro TRI as despesas estão dando 13,46%, abaixo dos 15%, que é o meu limite, mas é uma taxa bem careira, né? Vamos ver na acumulada agora do fundo. 4.173, que eu vou arredondar para 4.174, mais 1.100.000. Então, 5.274 vezes 100, dividido por 65.954. No acumulado aí, desde o início do fundo, cai para 8% as despesas, agora sim, numa taxa bem mais aceitável. Mas, de novo, eu não gosto dessa história de ficar informando semestralmente, trimestralmente, para mim é algo muito ruim. Aqui a gente vê os objetivos do fundo. Então, em dezembro de 21, o fundo não tinha nada em caixa. Em junho de 22, não tinha nada em caixa. Setembro de 22, não tinha nada em caixa. Faz as posições dele, Sale and Leaseback e Build Suit. Ele tinha 99 e caiu para 87, 87. Por quê? É desembolsado, 76, 99, 99. A liquidar, 23, 1%, 1%. Então, ele liquidou o que ele tinha. Como ele não comprou mais ativos, hoje ele tem 13% em CRIs. Então ele tem 13% aí alocado em CRIs, 87% em imóveis e 13% em CRIs diretamente. Aqui estão os contratos, com o prazo médio que eles têm, prazo de locação 10 anos e prazo de locação de 5 anos, só que a gente já viu que o prazo dele está em 6 anos, né? Então esses prazos aqui foi o prazo que locou, mas não deve ter isso tudo restando. Eu já fiz essas críticas, né? Tipo assim, beleza, ele locou por 10 anos, mas falta quanto tempo de locação para os contratos? Não tá claro aqui, entendeu? Prazo restante, renovatórias, taxas de aluguel, essas coisas não são claras pra gente, então é muito ruim o relatório deles, deixa muito a desejar. Além disso, poxa, a grande maioria dos fundos traz pelo menos uma foto do imóvel. Até a BTG, que é ruim de tirar foto, eles trazem foto dos imóveis, esse fundo não traz. Então o que eu fiz pra vocês no vídeo anterior? Eu fui lá nesse Poligin aqui, e se eu não me engano, nesse Rede Monte Carlo, que são as redes de postos de combustíveis, eu fui e tirei foto para vocês. Agora eu fui lá nesse Confrio, vai ter no próximo slide aqui, eu trouxe uma foto do imóvel para vocês conhecerem. Mas para mim, isso aí quem deveria trazer é a gestora, né? O fundo.
Então isso é um ponto muito falho do relatório deles. Como eu disse, o relatório é muito ruim mesmo. E não é só desse fundo. A Risa, nesse critério de ter relatório ruim, eles estão de parabéns, viu? E como eu havia antecipado, eles têm o 13% do portfólio em CRIs, né? São 2 CRIs com taxa de CDI mais 5. Isso aqui deve dar uma ajuda bem interessante para o fundo. É um ponto positivo, na minha opinião, aí. E aqui é aquele imóvel lá, ó. Tá lá no Caucaia, Ceará. É um imóvel de 2011. É esse galpãozão, né? Ele é distribuidor de alimentos, consumo não discricionário, seu Elisbeck, 16 milhões o imóvel. Eles têm a opção de recompra. O nome da empresa, ó, Confrio, e tem um contrato de 10 anos, só que eu não acho que ainda restam 10 anos. E novamente aqui tá a imagem do galpão deles. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RCT são somente essas informações. Por favor, vá lá no nosso canal secundário, o canal Almudicas, e inscreva-se. Ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. É de graça, não custa nada, você ajuda o amiguinho. Muito, muito obrigado a todos vocês que colaboram. Os nossos canais estão em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, dá essa moral pra gente. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz pra nós. E aí, você gosta desse fundo imobiliário? Você acha que ele é um bom fundo para investir? Você entende a dinâmica dele? Eu confesso que se você abrir o relatório e lê-lo de cabo a baixo, acho que você não vai entender. Então, acho que tem uma falha muito grande da gestora em se comunicar. Eu acho que eles poderiam melhorar um pouco mais o relatório deles. Eu sou cotista do fundo somente na minha carteira fechada, não pretendo colocar na carteira pública. E assim, é um fundo que eu acompanho mais de perto, fico olhando, tive contato com a gestora e a resposta para esclarecer dúvidas não foi satisfatória, não respondeu minhas dúvidas e foi bem superficial, foi horrível o primeiro contato com a gestora, até deixei de lado, sabe? Então, sou cotista do fundo, mas é um fundo que para mim, pela assim, a escuridão dos relatórios, a escuridão na forma de se comunicar, é nebuloso, né? Então, eu não faço indicação de ativos nenhum. Mas nesse caso aqui é uma posição neutra. Neutra não, negativa. Eu tenho fundo, mas eu não acho que seja um bom fundo para investir, tendo em vista a falta de clareza dos gestores. Né? Esse meu ponto de vista não é indicação de compra, venda ou manutenção, e não significa também que o fundo seja ruim. Por favor, compartilhe esse vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas, inscreva-se no canal e ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos, torne-se membro a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. E se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, você pode fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, seja para nos ajudar, seja para a gente investir na carteira pública do canal. Pix, amuinvest@gmail.com. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando vários slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!